Olá, amigos, sou Claudete Moura, estamos estudando o Livro dos Médiuns e hoje, dando continuidade aos nossos estudos, estamos ainda no capítulo 25, que Kardec deu um título das evocações. E nós, no programa passado, vimos espíritos que podem ser evocados. E Kardec fala que a gente pode evocar todos os espíritos que a gente quiser, né? Mas tem um problema, isso não quer dizer que todos que a gente evoque venham, que eles queiram vir, né? Então, existem causas que os espíritos podem se opor, né? E eles não podem vir. Então, é um chamado bloqueio que eles podem ter. Isso nós estamos fazendo um resumo que a gente já estudou. Esse bloqueio pode ser neles mesmos, no espírito mesmo, né? Por ele estar ocupado, por ele estar numa missão, e nesse momento ele não vai poder se manifestar. Também da situação dele, se ele está encarnado em um mundo inferior. Olha, ele já desencarnou aqui, está encarnado no mundo inferior. Então, nem sempre ele vai ter condições de vir para um mundo que é superior àquele que ele está. Também a situação do médium, a afinidade que o médium pode ter, simpatia ou antipatia, atração ou repulsão com o espírito. Então, olha quantos fatores, depende do espírito, também depende do médium, das qualidades morais do médium, se o médium já está com a sua mediunidade desenvolvida. Então, são fatores que podem causar bloqueio nessas manifestações de espírito. Também o evocador, aquele que está fazendo a evocação. Às vezes, ele não é uma pessoa que tem uma imperícia, por exemplo, ele não tem muito jeito para a coisa, né? Também ele pode estar fazendo essas evocações por motivos superficiais, fúteis, então também vai depender se o espírito vem ou não. E também interessante, depende do meio em que é feita a evocação, porque nós sabemos que o meio também influi. E muito importante a finalidade, para que está se evocando esse espírito. Então nós vamos fazer um resumo agora, que Kardec fez para deixar bem claro nesse ponto quais espíritos que podem ser evocados. A faculdade de evocar todo e qualquer espírito não implica que ele tenha a obrigação de estar às nossas ordens. Então a gente pode evocar, mas ele não tem obrigação. Como nós vimos, existem vários fatores que vão influenciar nesse atendimento ou não que o espírito vai fazer para nós. Também ele pode atender em uma ocasião e em outra não, com um médium ou evocador que o agrade e não com outro. Então nós sabemos que a evocação vai depender das condições do espírito, das condições do médium, das condições do evocador, porque são 3 elementos que estão entrando aí. Então, ele pode atender uma vez que a gente evoca e outra vez ele pode não atender. Ele pode atender com um médium e depois com outro médium ele pode também não atender, se esse médium não o agrada. Da mesma forma, o evocador também. Ele pode atender ou não, dependendo da simpatia ou antipatia que esse evocador lhe cause. Ele também pode dizer o que quiser, sem poder ser constrangido a dizer o que não quer. A gente não pode obrigar o espírito a falar aquilo que ele não quer falar. E também a gente não vai dizer, né? Ele vai falar somente aquilo que ele quiser, que ele achar necessário, e ele pode se retirar quando lhe convém.
muitos espíritos em reuniões mediúnicas, eles falam assim, não, agora eu já vou. E eles se retiram. Se eles não gostam de alguma situação, eles podem fazer isso. Em virtude de sua própria vontade ou não, após ter sido assíduo durante algum tempo, deixar de manifestar-se. Porque, às vezes, nas reuniões regulares, tem sempre alguns espíritos que se comunicam para passar uma mensagem, para passar um conselho, para responder alguma pergunta, que às vezes nem é feita verbalmente, mas como a gente pensa, e a transmissão se dá através do pensamento, ele pode se manifestar e responder aquilo. Mas ele pode, durante algum tempo, estar nessa reunião, todas as semanas, comparecendo, falando, incentivando, e depois ele pode deixar de se manifestar. Muitas vezes não quer dizer que ele não esteja presente na reunião. Ele pode estar presente, mas ele não vai se manifestar porque ele não acha necessário. Ou então ele pode ter uma outra ocupação e não estará mais presente, tendo sempre alguém que vai substituí-lo, um outro espírito. Toda evocação feita com espíritos maus, olha só, para fins de atender às nossas ambições e paixões, representa um verdadeiro pacto com esses espíritos, que não deixam facilmente a sua presa. Então, às vezes tem pessoas que querem prejudicar uma outra pessoa, e ela vai evocar um espírito. E um espírito, para se dispor a atender e depois vai se dispor também a fazer algo em prejuízo do outro, é porque ele não é um bom espírito. Isso aí é certo, né? Concreto. E daí, quando a pessoa chama esse espírito e às vezes até consegue o que ela está querendo, porque esse espírito começa a infernizar a vida do outro, influenciar, e daí, se o outro também não for uma pessoa firme, ele vai acabar sendo influenciado, ele vai acabar ou adoecendo, ou perdendo algumas coisas, tal, né? Mas quem chamou esse espírito é como se tivesse feito um pacto com ele, porque não vai se livrar facilmente dele, que eles cobram. E se eles não cobrarem enquanto a pessoa está encarnado, pode ter certeza que quando a pessoa desencarnar, eles estão esperando para cobrar. E quantos espíritos no plano espiritual não estão sujeitos a terem que se submeter a outros espíritos, fazerem trabalhos que eles nem gostariam de fazer em prejuízo de outra pessoa. Por quê? Porque eles já tinham esta ligação com esses espíritos maus, né? Porque o espírito bom não vai fazer isso. Então, é bom que a gente tenha muito cuidado, é bom que a gente não queira, vou dar só um susto no outro. Não, é coisa séria. Nós não podemos brincar com essas coisas. Só pela superioridade moral se consegue ascendência sobre os espíritos inferiores, ainda que se use o nome de Deus para dominá-los. Os espíritos perversos reconhecem a superioridade dos homens de bem. Olha só, a superioridade moral é muito importante para que a gente tenha ascendência sobre esses espíritos. Vamos um exemplo bem alto, o de Jesus. Quando Jesus, o espírito, a pessoa que estava num processo obsessivo, influenciada por um espírito mau, chegava perto de Jesus e imediatamente Jesus pedia para que esse espírito se retirasse. E quando a gente vê Jesus na Bíblia, no Evangelho, falando assim, pode se retirar ou mandando o espírito embora, pode dar a impressão que Jesus estava fazendo o que alguns evangélicos fazem.
de expulsar o espírito. Mas Jesus não estava fazendo isso, não. Por quê? Porque ele andava com um conjunto de espíritos superiores que, naquele momento que ele pedia, ordenava para o espírito se retirar da pessoa, esse espírito era acolhido por aqueles que estavam ali, aqueles espíritos que acompanhavam Jesus, e imediatamente ele era socorrido. Então, mas por que Jesus conseguia fazer isso? Pela sua superioridade moral. É claro que nós não alcançamos ainda, iremos alcançar, porque se o nosso destino é a perfeição, um dia a gente vai ter essa superioridade moral. Cada vez a gente vai conseguindo ampliar um pouquinho essa superioridade. Mas é só ela que vai nos dar ascendência aos espíritos inferiores. Num trabalho, por exemplo, de obsessão, quando vem um espírito muito furioso, às vezes, perverso, querendo prejudicar todo mundo, principalmente aquele que ele está perseguindo, se nós não temos superioridade moral, não adianta eu falar, se afaste em nome de Deus, porque ele não vai atender. Ele só vai atender se nós formos um pouquinho melhor, se ele notar que o nosso sentimento é melhor do que o dele e que nós estamos ali realmente para ajudar e por amor às pessoas, porque senão não vai adiantar também nada. Então é só assim, né? E os espíritos perversos, eles reconhecem a superioridade moral dos homens de bem. O que é o homem de bem? Vamos lembrar lá do Evangelho segundo o Espiritismo. É aquele que não tem ódio, é aquele que ajuda, é aquele que todos os dias se pergunta se fez todo o bem que podia fazer. É aquela pessoa que anda seguindo os passos do Mestre Jesus. Esse é o homem de bem. Então, os espíritos perversos, apesar de às vezes eles querem fazer até uma brincadeira, assim, muito de mau gosto, falando, vocês ficam aí se fingindo de bonzinhos, tal, mas na realidade vocês não são tão bonzinhos, porque na realidade a gente não é mesmo ainda, né? Como diz um grande amigo meu, a gente ainda não é bom, a gente é candidato a bom. Então, nós ainda temos, a nossa evolução ainda vai demorar muito para a gente chegar a ser bom. Mas a gente já conquistou alguns méritos, pelo nosso esforço, pela nossa vontade de melhorar, pelo nosso conhecimento. Então, esses espíritos perversos, eles reconhecem a superioridade daquelas pessoas que já estão ali melhorando, que já estão querendo também ajudar o seu próximo. Eles sabem. Eu tive a oportunidade de atender um espírito numa reunião recente e ele veio assim mesmo, com 2 pedras na mão, falando alto, dizendo assim, por que vocês ficam enganando esses coitados? Por quê? Porque ele estava num local onde vários espíritos, num local muito complicado, onde vários espíritos que estavam lá estavam pedindo socorro e eles foram então ajudados pela espiritualidade superior. E daí, como na reunião mediúnica, nós somos os agentes que estamos ali oferecendo as nossas energias para que os espíritos possam ser ajudados. E ele falava que a gente estava enganando os espíritos. Daí eu falei, não, a gente não está enganando ninguém, não. A gente está apenas aqui tentando ajudar. E eles estão querendo essa ajuda. É diferente. Finalmente, ele que estava tão bravo, ele também, com a presença de um ente querido dele, no final ele também quis a ajuda, aceitou e foi. Então, é assim que a gente tem que fazer. Nós não podemos estar assim soltos,
sem nenhum conhecimento, temos que ter, assim, sempre a certeza de estarmos fazendo o melhor. Então vamos estudar sempre, vamos nos policiar, vamos fazer sempre esse exame de consciência, esse autoconhecimento, para saber até que ponto nós podemos, então, trabalhar com esses espíritos, ajudando-os a ter uma vida melhor. São Luís fala que o nome de Deus só tem influência sobre os espíritos imperfeitos quando na boca de quem pode usá-lo com autoridade, de suas próprias virtudes. Do contrário, é a mesma coisa com qualquer palavra que a gente fale, ou com objetos, né, sagrados, palavras, amuletos, medalhas, nada influi se aquela pessoa que está empregando esse artifício não tiver as virtudes morais e não agir com amor, que é muito importante. Então vamos ficando por aqui hoje e no próximo programa nós estaremos dando continuidade a esse estudo do Livro dos Médiuns. Claudete Moura, para o divulgar.net.